Imagina crescer num lugar onde, tipo, o sermão de domingo é, na verdade, um manual de instruções prático para o protesto na rua de segunda-feira. Nossa, é um cenário bem diferente do que a gente costuma ver. Totalmente diferente. A maioria das pessoas enxerga a religião como um refúgio, sabe? Aquele retiro silencioso nas montanhas, feito para escapar do caos, do trânsito e das injustiças do mundo. Como se fosse um lugar para se esconder dos problemas. Pois é. Mas para a professora e pesquisadora Diane Moore, cujas reflexões vamos dissecar na exploração aprofundada de hoje, essa visão isolada não faz o menor sentido histórico ou prático. Exato. E o material que a gente tem em mãos traz uma missão bem incisiva. Muito. A ideia é desconstruir essa caricatura simplista que a sociedade moderna criou sobre as crenças e entender como espaços de educação conseguem forjar uma esperança real, mesmo lidando com a diversidade mais extrema e inflamável possível. O que é fascinante aqui é que as experiências de vida da Moore oferecem uma lente muito única, sabe? Uma lente para entender não só a teologia em si, mas a própria natureza humana diante desses grandes conflitos modernos. Ela fala com muita propriedade. Com certeza. Quando a gente lê o material dela, fica muito claro que ela não está filosofando de dentro de um escritório isolado lá na academia. Ela extrai essas conclusões da própria trincheira da experiência vivida, né? É uma vivência real. Eu fico muito impressionada com isso. E essa vivência muda completamente a forma como a gente interpreta os textos e as atitudes que a gente observa na sociedade atual. Pois é. E se existe uma mania que define a nossa era, é aquela pressa danada em colocar rótulos em tudo. O tempo todo. É quase automático. Bateu o olho num sistema de crenças, a gente já joga rapidamente na caixa do totalmente bom ou do totalmente mal. É a nossa necessidade de simplificar as coisas. Exato. Mas prometo para quem acompanha a nossa análise hoje que o que vamos explorar agora vai virar essa lógica do avesso. Vai mesmo. Para entender de onde Moore tira essa ideia de uma religião tão ligada à vida real, a gente precisa voltar no tempo e situar o contexto geográfico e histórico onde essas ideias nasceram. É fundamental fazer esse resgate. Ela cresceu na cidade de Ann Arbor, lá no estado de Michigan, bem na efervescente década de 1960. E Ann Arbor não é um mero pano de fundo nessa história. É o próprio caldeirão que formou o pensamento dela. Sim, foi ali que tudo ferveu. A década de 60 nos Estados Unidos foi uma convulsão social contínua, né? E Ann Arbor não era apenas uma cidade universitária qualquer. Não, era um dos maiores polos intelectuais do país. Exatamente. É um ambiente onde o escrutínio acadêmico colidia diretamente com a urgência dos movimentos de base. E o texto aponta um detalhe físico que ilustra perfeitamente essa colisão, sabe? A congregação da qual ela fazia parte na juventude não ficava apenas na cidade. É um ponto muito simbólico. Sim, ela estava localizada geograficamente e literalmente dentro do campus da Universidade de Michigan. E isso no auge absoluto do movimento dos direitos civis. Ou seja, bem no olho do furacão. Exato. Aquelas pessoas não estavam se reunindo para ignorar o mundo lá fora em orações contemplativas. De jeito nenhum. A agenda deles era outra. Eles estavam debatendo a oposição à guerra, sabe? Planejando a luta pelo desarmamento nuclear e organizando o combate direto à pobreza. Era uma fé muito engajada. Era uma religiosidade de mangas arregaçadas, com um megafone na mão. Muitas vezes a gente pensa na religião como aquele retiro espiritual calmo, mas a experiência dela foi mais como uma praça pública fervilhante para o ativismo social. Essa analogia do megafone é excelente. Ok, vamos desvendar isso. Como é que crescer nesse epicentro exato de mudanças radicais moldou a crença da Moore de que a religião está inseparavelmente ligada às questões mais urgentes e materiais da nossa vida? Então, se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que a imersão nessas tensões sociais dissolveu completamente uma fronteira clássica, né? Aquela linha que a gente costuma desenhar no Ocidente. Isso. A linha que separa o sagrado do político. Para Moore, o templo e a praça pública não são espaços concorrentes. Eles se misturam, né? Pelo contrário, a religião atua como o próprio motor de engajamento na realidade material. Faz todo sentido. A urgência de perguntas como, sei lá, haverá uma amanhã se não houver desarmamento nuclear,
Isso se torna a principal preocupação espiritual. É espiritualidade na prática. Sim, não tem como teorizar sobre a paz eterna quando a sua comunidade vizinha está sofrendo com a pobreza crônica ou com o recrutamento para uma guerra impopular. Mas olha, deixa eu colocar um contraponto aqui. Porque eu fico pensando, Pode falar. quando a religião assume essa postura de ativismo na rua, debatendo até armas nucleares, a linha entre a militância social e a espiritualidade não fica perigosamente invisível? É um risco real. É quase como transformar a congregação num partido político, sabe? Olha, essa provocação é excelente e vai direto ao ponto central do trabalho dela. Porque parece uma linha muito tênue. E é. Mas Amor não tem a ingenuidade de romantizar a situação. O que ela percebeu nesse período é que a religião fornece uma linguagem de autoridade moral absoluta. E essa autoridade tem um peso enorme. Tem. Quando se atrela essa autoridade à justiça social, cria-se um movimento de direitos civis imbatível, sabe? Capaz de resistir a violências extremas. Sim, vira uma força motriz. No entanto, é exatamente essa mesma mecânica de autoridade absoluta que torna a religião algo tão volátil e tão difícil de domar em outros contextos. E é aí que o texto dá um choque de realidade nas nossas conveniências modernas. Já que a religião é essa força de engajamento brutal e tangível no mundo real, o impacto dela está longe de ser um conto de fadas. Longe mesmo. É algo muito complexo. Amor afirma, sem meias palavras, que a religião possui muitas manifestações. E ela é muito categórica. A religião não é sempre uma influência positiva. E também não é sempre negativa, né? Exato. Ela é, simultaneamente, ambas as coisas. Exigir que a sociedade encare essa dualidade é um desafio cognitivo imenso. A psicologia humana repudia a ambiguidade. A gente detesta o meio termo. Nosso cérebro prefere classificar o mundo em categorias binárias para poupar energia. Ao afirmar que o mesmo fenômeno produz resultados diametralmente opostos, Amor nos obriga a abandonar a preguiça intelectual. Ela ilustra isso com exemplos que forçam a gente a encarar essa ambiguidade. O material cita que assumir que o Islã, por exemplo, é apenas e puramente uma religião de paz é uma visão imprecisa. É ignorar uma parte da história. Sim. E o texto diz que é tão problemático quanto assumir que é exclusivamente uma religião de terror. É não ver o quadro completo. E ela aplica rigorosamente a mesma lupa ao cristianismo, afirmando que é uma religião de paz, mas, e aqui eu uso as palavras dela também, costumava ser uma religião de terror, sem panos quentes. E manter a imparcialidade ao observar esses fatos históricos é o que diferencia uma análise séria de uma militância cega. O texto não está atacando nem exaltando essas tradições. É uma observação puramente empírica. Exato. Está mapeando um comportamento empírico. Se ignorarmos a capacidade documentada que a fé tem de promover a paz e a caridade global, a gente cai num cinismo estéril. A gente perde a esperança. Por outro lado, se a gente varrer para baixo do tapete o histórico onde essas mesmas fés foram instrumentalizadas para justificar violências, cruzadas e terror, ficamos sem ferramentas analíticas para entender as tensões geopolíticas de hoje. Verdade. As duas exclusões são falhas de raciocínio. Ambas. Não dá para fechar os olhos para nenhum dos lados. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente adora terceirizar a responsabilidade. Nossa, é o que mais acontece. A gente costuma ouvir muito que a religião é apenas uma ferramenta. Tipo um martelo. Você pode usar um martelo para construir uma escola ou para machucar alguém. Sim, é um clichê bem comum. Mas eu acho essa analogia fraca, perto do que Amor está propondo. A religião se parece mais com um sistema operacional superpotente instalado na mente humana. Gostei dessa visão. Ele pode rodar um software que coordena doações milionárias para refugiados, mas também pode rodar um vírus que colapsa a empatia e gera extremismo. É uma capacidade de amplificação assustadora. Se a religião amplifica a intenção humana a níveis estratosféricos, assim, onde é que está a raiz do problema? No código-fonte do sistema ou no usuário que está operando a máquina? O brilhantismo dessa sua metáfora do sistema operacional é que ela evidencia como é impossível separar o código do usuário no mundo real, sabe? Eles funcionam juntos. Para Amor, essa dualidade entre paz e terror não é um defeito de fabricação da religião em si.
É um espelho cristalino da própria dualidade humana. Nós somos a dualidade. Exato. A religião não existe flutuando numa dimensão paralela. Ela é ativada, interpretada e distorcida por seres humanos movidos por medos, necessidades de pertencimento e ambições políticas. Então, no fundo, é sobre a gente. Portanto, a capacidade destrutiva da religião é, em última instância, a nossa própria capacidade destrutiva operando numa escala divina. Para quem está nos ouvindo agora, rolando um feed de notícias cheio de conflitos motivados por dogmas, deve ser muito tentador jogar a toalha, sabe? Bate aquele desânimo. E pensar que a única solução seria eliminar o sistema operacional por completo. Mas a lógica da Moore bloqueia esse atalho de pensamento. Bloqueia porque o custo seria eliminar também a maior rede de solidariedade, resiliência e busca por sentido que a humanidade já construiu. É jogar o bebê fora com a água do banho. Exatamente. A saída não é deletar o sistema, mas aprender a identificar e mitigar os vírus antes que eles colapsem o tecido social. E é justamente por reconhecer essa potência que Amor se volta para o único lugar onde ela acredita ser possível domar essa volatilidade. Isso leva a gente diretamente ao ofício dela. Se a gente tem esse código volátil rodando solto pela sociedade civil, gerando tanto milagres quanto explosões, não dá para simplesmente testar formas de controlá-lo no meio da rua. Na praça pública não funciona. Lá os ânimos já estão exaltados. A gente precisa de um ambiente seguro e metodológico. E o refúgio que a Amor encontra para lidar com toda essa carga é a educação. Mais especificamente, a sala de aula. É o laboratório dela. E a palavra laboratório descreve com precisão a função desse espaço, né? Porque é ali que a gente pode testar as ideias. Na rua ou nas redes sociais, quando nos deparamos com uma crença oposta, nosso cérebro primitivo reage como se fosse uma ameaça física. A amígdala dispara, ativando o instinto de defesa. É automático, a gente entra no modo de combate. O que a metodologia de ensino faz é criar um protocolo que desativa esse alarme biológico de ameaça. O texto traz uma descrição belíssima dos mecanismos desse laboratório. Amor relata que o que ela mais ama no ensino é criar a atmosfera ideal para que as pessoas possam explorar questões profundas sobre o sentido da vida. É um espaço de respiro. A intenção não é forçar as pessoas a decorarem respostas prontas. É levá-las a, nas palavras dela, ver coisas antigas de uma nova maneira. Mudar perspectiva, né? E o ápice disso acontece quando ela reúne uma comunidade com convicções religiosas extremamente diversas. O texto cita 3 ingredientes fundamentais para que o milagre aconteça. Quais são os ingredientes? As pessoas precisam se reunir com convicção sincera, coração aberto e humildade. Quando isso ocorre, o resultado não é o caos e a gritaria, mas sim epifanias notáveis. Isso levanta uma questão muito importante sobre a diferença entre discutir para vencer e debater para descobrir, sabe? Tem uma diferença abismal aí. Cada um desses 3 ingredientes tem uma função sociológica específica para evitar a explosão. O primeiro, a convicção sincera. Garante que a sala de aula não exige que o indivíduo abra mão de quem ele é. Você entra por inteiro. Você não precisa deixar sua identidade ou seus valores fortes do lado de fora. O problema começa quando a convicção caminha sozinha. Exato, porque ter só convicção sincera numa sala cheia de opiniões divergentes é a receita clássica para um ringue de boxe intelectual. Aí vira uma briga de egos. Onde é que entram os outros 2 ingredientes para esfriar a fervura? Aí entram o coração aberto e a humildade. A humildade é o reconhecimento intelectual de que a nossa compreensão do mundo, por mais profunda que seja, não é exaustiva. A gente não sabe tudo. É admitir a possibilidade real de que existe uma peça do quebra-cabeça na mão do outro. E o coração aberto? O coração aberto é o fator de empatia. É enxergar a humanidade inegável da pessoa sentada à sua frente, mesmo que os dogmas de vocês sejam incompatíveis. Isso muda a dinâmica completamente. Quando esse protocolo é seguido, a energia passional da convicção deixa de ser uma arma de ataque e se transforma num motor de investigação coletiva. Então, o que tudo isso significa?
Para quem está ouvindo agora, consumindo informação o tempo todo e lidando com a necessidade exaustiva de ter uma opinião sobre tudo, a perspectiva da Amor traz um alívio gigante. É quase terapêutico. A verdadeira epifania sobre como o mundo funciona não vem de encurralar o adversário num debate até ele admitir derrota, né? Não se trata de provar a superioridade da nossa visão. É sobre conexão, não vitória. A descoberta real surge da vulnerabilidade. É ter a coragem absurda de sentar diante de uma crença diametralmente oposta, abaixar as armas e permitir que a dúvida compartilhada nos ensine algum novo. E perceba a beleza desse contraste. A mesma energia humana visceral que lá fora, sem humildade, serve para justificar atrocidades e impedir a paz. Aquela energia volátil que a gente falou? Isso é o exato combustível que, dentro da sala de aula, gera um senso profundo de compreensão mútua. A educação, nesse molde que ela propõe, não produz indivíduos cínicos que não acreditam em mais nada. Ela produz uma esperança tática. É a prova empírica de que seres humanos conseguem discordar sobre as questões mais profundas do universo sem precisar destruir uns aos outros no processo. É fascinante como a sala de aula se torna, de fato, a única vacina conhecida contra a polarização extrema. E a gente está precisando muito dessa vacina. Com certeza. E, caminhando para a conclusão da nossa exploração de hoje, é importante visualizar a trajetória que desenhamos a partir das ideias da autora. Nós começamos nas calçadas fervilhantes de Ann Arbor, nos anos 60. Entendendo aquele caldeirão todo. Sim, entendendo como o debate social e a oposição à guerra moldaram a percepção de que a fé é uma ferramenta ativa nas engrenagens do mundo. Em seguida, fomos obrigados a olhar no espelho e reconhecer o histórico dual dessa força. Uma força capaz tanto de coordenar a paz quanto de impulsionar o terror. E desembocamos na genialidade do ensino como esse laboratório de contenção de danos e criação de futuro. É uma síntese necessária. A mensagem implícita que atravessa todo o trabalho da Diane Moore é um alerta bem pragmático, sabe? O esforço ativo para compreender perspectivas e fés divergentes não é mais um luxo acadêmico bonitinho para filósofos debaterem no tempo livre. Não dá mais para ignorar. Tornou-se a habilidade primária de sobrevivência das sociedades democráticas. Se perdemos a capacidade de aplicar humildade, coração aberto, diante de visões concorrentes, seremos consumidos pela mesma volatilidade que analisamos hoje. Perfeito. Entender os mecanismos do outro é a única saída possível para a gente. É o único caminho. E para fechar a nossa análise, quero deixar uma última pulga atrás da orelha para quem nos acompanha. Amor garante no texto que juntar convicções diferentes com humildade cria essas epifanias notáveis dentro de uma sala de aula controlada. Onde é seguro. Pensando nisso, imagina o que aconteceria se decidíssemos pegar essa regra e aplicar no nosso dia a dia, lá no mundo selvagem lá fora. Seria um desafio e tanto. Na próxima vez que nos esbarrarmos com uma opinião que consideramos absolutamente errada, intolerável, em vez de ativarmos a nossa defesa imediata, e se tentássemos aplicar a regra do coração aberto e da humildade? Exigiria muita coragem. Talvez a discordância extrema não seja a morte da conversa, né? Mas seja, na verdade, o único pré-requisito válido para nossa próxima grande epifania sobre nós mesmos. É algo para se pensar. Com certeza fica essa provocação maravilhosa. Agradecemos imensamente a companhia de todos os nossos ouvintes em mais essa exploração aprofundada. Até a próxima. Um abraço, até lá.